Emite alerta laranja de seca em 12 estados e no Distrito Federal. Essa, infelizmente, para quem está acompanhando o programa em vídeo, é a imagem que o Brasil se acostumou a ver nos últimos dias, né? Aquele céu laranja, que lembra muito aquela nova versão que foi feita uns poucos anos atrás de Blade Runner. Eu não sei se vocês já viram esse filme, eu já revi esse filme algumas vezes, aliás, que é um filmaço, e ele se passa, né, em um ambiente que está sempre com essa névoa laranja, né? Não é mais possível ver o azul do céu. Então o Brasil, em vários lugares hoje, está com essa mesma aparência. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou nessa segunda-feira um alerta laranja de perigo para 12 estados brasileiros e também para o Distrito Federal devido à baixa umidade. Segundo o Instituto, nesses locais, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%, com riscos de incêndios florestais e riscos à saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça. Além do Distrito Federal, o alerta vale para Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Maranhão. Em alguns desses lugares, a umidade deve chegar a 12%. Portanto, quem puder, sim, use máscara. Eu sei que vocês não vão usar, eu sei que ninguém vai usar, eu sei que ninguém mais aguenta ouvir falar. Aliás, nem o próprio Ministério da Saúde vem alertando sobre isso, porque eu acho que não querem causar nenhuma crise com a população. Só pode ser isso. Mas no mundo ideal, tá bom? Use máscara. Então, se não é para todo mundo, pelo menos quem já tem doenças respiratórias. E hidrate, porque essa umidade relativa do ar baixíssima pode causar, sim, sérios danos à saúde. O INMET também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para o Acre, Amazonas, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Nesses locais, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20%. A baixa umidade causa ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. Entre as recomendações estão beber bastante líquido, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, evitar a prática de atividades físicas. São também recomendados o uso de hidratante para umidificar a pele e também umidificadores de ambiente. Todas as regiões do Brasil devem ter baixa umidade nessa terça-feira, também alerta aqui o g1.com.br. Seca faz Rio Madeira atingir menor nível desde o começo da série histórica há 60 anos. Quem acompanha o Desperta sabe, é testemunha, né? Eu acho que talvez seja o único programa que vem falando sobre isso. Né? Eu estou falando sobre isso há meses, alertando o que, claro, os ambientalistas, os cientistas alertam, não é que eu tirei da minha cabeça, né? Que a seca esse ano no norte do país seria severa, começou antes do que no ano passado. No ano passado já foi muito complicado e bateria recordes negativos esse ano. Portanto, temos aí no Rio Madeira, que é um dos maiores rios deste país, o menor nível da série histórica que começou a ser medida 60 anos atrás. Matéria publicada pela Agência Brasil e republicada aqui no iclnoticias.com.br. Eu vou ter que ir parando volta e meia, gente, para tomar um negocinho aqui, né? Eu fiz um cafezinho bem ralo aqui, para dar aquela acordada, mas também para ir hidratando a garganta, né? A população de Porto Velho, em Rondônia, enfrenta dificuldades por causa da combinação da estiagem e as queimadas. O rio Madeira, que banha a cidade, atingiu uma cota de menos de 1 metro, o menor nível observado desde o início da série histórica do Serviço Geológico Brasileiro, 60 anos atrás. Segundo o presidente da Associação dos Agentes de Ecoturismo e Táxis Fluviais do Rio Jamari e adjacências do Madeira, Nagila Maria de Paulo Oliveira, o transporte de passageiros e cargas ficou inviável em vários trechos do rio, deixando as populações isoladas, sem acesso a serviços básicos, alimento que não está chegando e vários outros serviços, né? Você tem que levar um médico de volta para o posto de saúde, um dentista, pessoas que trabalham na área da saúde em geral, pessoas que trabalham em autarquias públicas, que eventualmente estavam fora das cidades, trabalham nos correios, né? O trabalhador em geral não está conseguindo atingir as cidades. Nós teremos problemas graves pela frente. Esse transporte que é feito pelos rios na região amazônica precisa ser substituído por aviões, não é fácil, não tem aviões suficientes, em várias áreas não há pista de pouso, inclusive. Então passaremos por um momento muito grave e delicado na região norte do país. Aqui
as imagens, né, são impressionantes. Essa fotografia foi tirada pelo colega Thiago Frota, da Rede Amazônica. Olha só, uma canoa, né, tentando se esgueirar pelos bancos de areia. O Rio Madeira virou, olha só, isso aqui virou um imenso banco de areia. Isso aqui tudo em condições normais, rio, né, gente? Então vejam o tamanho, tem as embarcações lá aportadas, a gente pode ter uma ideia, para quem nunca foi para a região amazônica, os rios são realmente enormes, né? Então, inviabilizou de fato a navegação no Rio Madeira. O Brasil é o segundo país que mais matou defensores ambientais em 2023. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil ficou atrás apenas da Colômbia no ranking de assassinato de defensores ambientais. No mundo, foram ao menos 196 mortes, o que equivale a mais de um homicídio a cada 2 dias. Destes, 95 aconteceram em território brasileiro, o número mais alto já registrado em um país em um único ano. Os dados são de um relatório da ONG Global Witness, divulgado na noite dessa segunda-feira. A entidade ressalta que a América Latina foi a região com mais mortes, com 85% dos assassinatos dos ativistas ambientais em todo o mundo. Considerado o número per capita, Honduras, com 18 ataques letais, teve a maior taxa mundial. No Brasil, esse índice cresceu 26% em relação a 2022, quando foram registrados 34 assassinatos de defensores. Os brasileiros usados pela ONG, os dados brasileiros usados pela ONG, são coletados pela Comissão Pastoral da Terra, que faz um trabalho histórico em relação a isso. O relatório aponta que havia expectativas altas quando o governo Lula assumiu para reverter retrocessos em políticas que facilitam o avanço da exploração de recursos naturais e o aumento da invasão de territórios protegidos durante a gestão Bolsonaro. Até agora, diz o texto da Global Witness, houve progresso. O governo restabeleceu o financiamento para proteger a Amazônia e restaurou agências de assuntos indígenas que Bolsonaro desmantelou. No entanto, segue o comunicado, as mudanças de políticas continuam sendo desafiadoras diante de um Congresso conservador dominado por ruralistas que apoiam, os interesses de proprietários de terras privadas em detrimento da reforma agrária pública, diz aqui o relatório. O Brasil também bateu recorde de conflitos no campo. Em 2023, foram 2.203 ocorrências, a maioria se deu por conflitos de terra. Claro, aquilo que a gente sempre falou, né? Esse tipo de política pública, quando é tomada por governos, principalmente federais, leva anos para restabelecer. E o pior é que você incute na população, em parte da população, que está tudo bem você tacar fogo na mata, que está tudo bem você derrubar a mata, que está tudo bem você grilar a mata, invadir terras indígenas, criar conflito no campo, contratar jagunços e matar pessoas. Esse é o grande problema, um problema também cultural. A gente vinha tentando organizar isso de modo que não ficasse mais explícito que esse discurso seria aceito. Você tem 4 anos de um governo que não só fecha os olhos para a questão ambiental, pelo contrário, toma várias atitudes para desmantelar os órgãos de controle e fiscalização e incutir em parte da população brasileira a ideia que está tudo bem você fazer o que tem sido feito no Brasil nos últimos tempos. Então, vai levar muito tempo para a gente conseguir reverter, e não sabemos, né, a partir de 2026, a depender do governo eleito, tudo isso pode ir por água abaixo de novo. Olha, a Folha traz uma manchete hoje, vamos colocar na capa da Folha para a gente ler juntos aqui, tá? Manchete da Folha: resposta de Lula à seca esbarra em desarticulação, verba, estrutura e Congresso. O Brasil enfrenta em 2024 uma disparada das queimadas cujos efeitos são vistos e sentidos do ar em várias cidades do país, mas as atuais medidas do governo federal estão aquém do necessário para fazer frente ao problema. A crise de fogo ocorre em meio à pior seca já registrada do país desde o início da atual série histórica em 1950. Apesar do incremento orçamentário e estrutural em relação à gestão de Jair Bolsonaro, acabamos de falar aqui, né? Tem mais dinheiro e mais estrutura hoje para o cuidado do meio ambiente. O Bolsonaro, segundo a Folha aqui, promoveu um desmonte no setor. As ações do governo Lula necessitam de priorização e organização mais robusta do que as apresentadas até agora, avalia a Folha de São Paulo. Lembrando, sempre gosto de lembrar para vocês aqui, né?
o jornalismo brasileiro, mainstream, das grandes empresas, corporações e famílias, que se diz isento, principalmente na Folha, está cada vez menos isento a olhos vistos. Eu até imagino que a Folha, em determinado caminho, vai andar para mostrar que não é mais um jornal que se diz isento e neutro, né? Vai tomar algum tipo de posição política, né? Porque essa matéria é uma matéria, como se diz, editorializada, né? Necessitam de priorização e organização mais robusta, além da mobilização de estados, municípios e Congresso, dizem especialistas. Eu não quero aqui tirar a responsabilidade do governo federal, porque, aliás, como este é praticamente o único programa que vem falando nesse assunto, desde o começo das queimadas, quem assiste o programa sabe do que eu estou falando, a gente vem falando isso aqui, a gente vem falando de seca no norte do país há meses, quase todos os programas, todo dia aqui no Desperta, aliás, eu abro o programa com notícias que têm relação com o meio ambiente, quem nos acompanha aqui já sabe disso. Então, o governo federal tem responsabilidade, duas delas, principalmente, fala aqui quem acompanha esse caso o ano todo, de fato, né? Uma delas é a demora para negociação com os servidores da área ambiental, principalmente do IBAMA, que estão aí pleiteando aumento. Outras áreas já conseguiram, o IBAMA foi deixado de lado, não foi negociado, os fiscais que foram jogados à própria sorte no governo Bolsonaro ficaram fazendo várias reivindicações e foram muito pouco ouvidos. E outra atuação do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente. Pífia até agora. Por quê? Porque já falei aqui no programa, inclusive, há muito tempo, onde está a ministra, as ministras, né? No caso, a ministra Nízia Trindade, por exemplo, que não faz um pronunciamento em rede nacional para alertar as pessoas sobre o que está acontecendo. A imensa maioria das pessoas não sabe o que fazer. Com medidas simples, por exemplo, eu estou aqui no hotel agora com as janelas todas fechadas. Porque fui lá pesquisar e vi que essa fumaça ela traz também uma fuligem que se acumula nos móveis, nas roupas. Depois a gente passa a mão nisso, esfrega a mão no olho, bota a mão na boca. Isso é tóxico, pode ter consequências para a saúde de longo prazo. Onde está o governo federal que não faz um anúncio nacional em rede de rádio e televisão de maneira clara, explicando: o Brasil está em chamas. O país está queimando. O que fazer? Faça isso, aquilo, aquele outro, parará. Até agora, comunicação péssima em relação a isso. Agora, a matéria, o título da matéria é ruim, porque a matéria, de uma maneira muito competente, ela destrincha as responsabilidades de estados, municípios, governo federal, Congresso, né? Esse problema aqui é um problema generalizado. Então, a resposta de Lula à seca força de novo a nossa cabeça achar que vai ter um santo salvador milagroso que vai, né? Lula dará uma resposta para os eventos climáticos. Não dará resposta para os eventos climáticos, tá bom, gente? Tá bom? Lula não dará resposta. Uma pessoa só, a gente não tem que ficar idolatrando ninguém, a pessoa não vai resolver sozinha, não é assim que as coisas funcionam. Então, muito ruim a manchete da Folha de hoje. Mas a Folha vem cada vez mais editorializada, né? Como a gente vem mostrando aqui. Mancha de ar seco cruza mais de 3.000 quilômetros de norte a sul do país. Uma mancha gigante de ar seco vem cruzando o país. Um vídeo foi feito aqui pela Folha de São Paulo, pela UOL, na verdade, isso aqui é do UOL, né? Às 15 horas, horário de Brasília, a mancha de ar seco atingiu seu pico ontem e cobriu uma área de cerca de 3.000 quilômetros do país. Isso aqui em amarelo é a mancha, né? Essa é a mancha. Para quem está vendo aí o vídeo, os tradicionais rios voadores, que são os corredores de vento que trazem a chuva, principalmente da região da Amazônia, e essa chuva ela faz um caminho que leva ela para o sul e depois sudeste do país, e sobe, né? Sobe, para quem olha o mapa como nós o conhecemos, né? Vai para o norte, né? Esses rios que geralmente trazem a chuva são justamente os rios que estão trazendo a fumaça. Então a gente está sendo castigado, né, por um movimento natural já aí da nossa América do Sul, né?
Mais sujo que Nova Delhi, seco como o Saara, porque o ar do Brasil está sufocante. Uma colaboração para o UOL da Giovana Arruda, publicada hoje por lá. A qualidade na cidade de São Paulo e na região metropolitana na segunda-feira foi a pior do que os índices de cidades conhecidas já muito poluídas, como Nova Delhi na Índia, e até o Saara está mais úmido do que algumas regiões do Brasil. Isso porque, na maluquice do tempo que a gente está vivendo, em algumas regiões do Saara, está chovendo 5 vezes mais do que sempre choveu historicamente. Em alguns lugares, até tem... Ontem eu vi um vídeo, acabei não separando ele hoje aqui, com um rio de gelo, né? Porque choveu, faz muito frio à noite, acabou congelando, criando uma crosta de gelo na água parada, e depois aquela água se movimentando pelo deserto. O calor, o tempo seco e a fumaça de incêndios derrubaram a qualidade do ar em São Paulo. O site suíço IQAir pontuou na segunda-feira em 160 a qualidade do ar em São Paulo, levando a capital paulista a liderar o ranking das metrópoles mais poluídas do mundo. São Paulo ultrapassou, por exemplo, Nova Delhi na Índia, Doha no Catar e Jakarta na Indonésia, que são cidades sabidamente com ar pesado e poluído. A lista não contempla todas as cidades do mundo, apenas algumas das maiores e mais conhecidas metrópoles. Cidades da região metropolitana, como Osasco e Guarulhos, também registraram índices acima do ideal, reporta aqui o UOL, né? A qualidade do ar foi considerada insalubre, segundo os parâmetros desse site, que fica sediado na Suíça. Índices entre 151 e 200 estão na categoria insalubre. Portanto, insalubre o ar em São Paulo e em várias cidades. Ao longo da manhã, a capital paulista caiu para o segundo lugar da lista, apesar de ter mantido o índice de 160. A cidade foi ultrapassada por Lahore, no Paquistão, que alcançou 169. De acordo com registros gerais do site, Lahore é a quinta metrópole com piores índices de poluição no mundo, atrás de cidades como Begusarai, Guwahati, Delhi e Malampur, todas na Índia. Esse aqui era o mapa da qualidade do ar em São Paulo ontem. 76 pessoas morrem de síndrome respiratória em São Paulo em meio à fumaça das queimadas. A cidade de São Paulo registrou de agosto até a primeira semana de setembro 76 mortes decorrentes da síndrome respiratória aguda grave. Ao todo, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 1.523 notificações do problema de saúde no período, ou seja, das 1.523 pessoas que internaram no sistema de saúde, 76 morreram. As notificações de mortes pela síndrome ocorrem justamente no momento em que a capital paulista é tomada pela fumaça das queimadas e incêndios florestais que atingem várias regiões do país. Incêndios em São Paulo causam danos irreversíveis a cafezais. Produtores estão falando que agora a próxima colheita é só em 2027, porque o cafezal, você sabe, né? O café é uma árvorezinha bonitinha, né? E no momento que ela queimou, você não consegue replantar ela. Não é como uma plantação de milho ou de cana-de-açúcar, você vai lá, mexe na terra e replanta, né? É uma árvore. Então, a produção de café e canaviais está sob risco. A do café, talvez em algumas regiões de São Paulo, colheita só daqui a 3 anos. O que vocês podem imaginar, vai aumentar o preço do nosso amado café no supermercado. Já falamos ontem aqui, inclusive, sobre o possível aumento de preços de vários produtos, né? Cafezal destruído pelo fogo em Pedregulho, em São Paulo. Aqui a foto para quem quiser dar uma olhada. Olha só que tristeza, bicho. O que faz aqui, será? Hein? Quem é entendido e entendida de café tem que arrancar tudo isso aqui, será? Arrancar esses troncos, ou será que a árvore consegue se refazer? Acho que não, né? Se foi o cafezal aqui, mesmo, né? Incêndios em Goiás, cidade fica com céu laranja por poluição, moradores usam máscara para saírem nas ruas e universidades suspendem aulas. Aliás, uma coisa que a gente vem falando aqui também um bom tempo, aliás, né? Onde está o Ministério da Saúde para orientar estados e municípios e a população sobre suspensão de aulas? Quando é possível ou necessário suspender? O que fazer nesses casos? Se as pessoas ficam dentro de casa, o que faz? Tranca a janela, não tranca a janela, abre a janela, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, liga o ventilador, desliga o ventilador. Não sabemos de nada. De nada. A população está
solta a própria sorte em relação ao que acontece no país. Vejam aqui a imagem, né, que foi capturada lá pelo site do G1 e enviada, na verdade, pelos famosos internautas, né? Olha só, esse laranja, gente, é a fotografia daquele filme que eu falei para vocês antes, né? Do Blade Runner, que foi refilmado, né? Olha só, olha isso aqui. Isso aqui é fumaça tóxica. Olhem a fuligem que se acumula, né? Por isso que os especialistas falam para fechar a casa. Se você está num lugar que a coisa está feia desse jeito, deixa a sua casa fechada, porque essa fuligem é super tóxica, pode causar problemas de saúde a longo prazo e entra na sua casa, impregna nas roupas, no tecido, no lençol, no sofá, e aí depois para tirar não é mole. Olha só, eu fiz um vídeo ontem, um vídeo rápido de 1 minuto e pouco, a gente vai mostrar aqui, decolando do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, tá? O avião tá na pista, a gente decola e aí eu mostrei como tá essa grande barreira de fumaça e a diferença entre o que é nuvem e o que é fumaça, tá bom? Vamos mostrar lá? Muito bem, viram aí, né? Dá para ver claramente a diferença. Se não tivesse essa nuvem tóxica, o dia nesse aeroporto que eu decolei ontem estaria ensolarado, né? Teria um céu azul. É impossível ver o céu azul. Impossível. O avião fura a barreira da nuvem. Para quem voa com certa frequência sabe que quando chega em 10 mil pés, né, o comandante avisa, 10 mil pés, um pé equivale a 33 centímetros, né, então 10 mil pés são um pouco mais de 3 quilômetros de altitude, e nos 10 mil pés não tinha furado a barreira ainda, teve que subir mais ainda, quando começou a furar, deu para ver exatamente a diferença entre as nuvens e a fumaça tóxica, tá? Quem quiser pode baixar esse vídeo, aliás, lá no meu Instagram, né? Porque aí eu deixo lá pronto para baixar. Baixe e compartilhe, porque tem gente que segue negando, né? Segue negando. É igual aquele filme que passou no Netflix no ano passado, que ele não olhe para cima, né? Um meteoro chegando na Terra e um bando de acelerado falando, não, mas é só não olhar para cima que não vai acontecer nada. Né? Então tem muita gente que está no esquema não olhe para cima, ignorando o que a gente está vivendo hoje. Então vai lá no meu Instagram, leandro.demore, baixa lá e manda para a galera. Manda pelo zap.